Bom, vou começar então aqui. Boa tarde, né? Quase boa noite já a todas e ao Luiz. Eu sou Vanessa, eu estou coordenando o projeto Crescer e Aprender com Comida de Verdade, da FIAM Brasil. A FIAM é uma organização que trabalha pelo direito humano à alimentação e nutrição adequadas, né? A gente desenvolve diversas ações, ações de incidência política, ações de mobilização, de conhecimento, de formação com a sociedade, incidência internacional, diversas ações, né, no sentido de contribuir. Oi? Acho que alguém está com o microfone. Sabrina? Acho que desligou. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto, né, que é um projeto relacionado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, desde o final do ano passado, e uma das ações que a gente está desenvolvendo é essa de oficina, né, formação para atores sociais envolvidos com o PNAE, para as mães, pais, responsáveis de estudantes, que é essa oficina que a gente vai fazer hoje e amanhã. E aí eu queria conhecer um pouquinho, né, de vocês, quem está aqui com a gente, e já aproveitar e dar as boas-vindas, né? Acho que para a gente é uma satisfação ter vocês aqui, poder falar um pouco sobre o tema do PNAE e do direito à alimentação e nutrição adequadas. E aí, como a gente tem pouca gente, acho que dá para cada um se apresentar, para a gente se conhecer. E aí a gente pode falar o nome, né? Da onde que está, que lugar do Brasil, né? Porque acho que pode ter gente de todo lugar. Quem é os estudantes, né? De quem vocês são responsáveis, então qual que é a série, né, escolar, quantos anos tem. E aí acho que seria legal vocês contarem também, só para a gente começar, assim, qual que é a comida preferida de vocês e uma comida que vocês não gostam, de jeito nenhum. Eu vou começar falando a minha, né? Para mim é difícil escolher uma favorita porque eu gosto de comer tudo, mas eu gosto muito de polenta. Eu sou de São Paulo, né? E aqui a gente chama de polenta. Pode ser que vocês, dependendo do lugar do Brasil, tenham outro nome. E algo que eu não consigo comer de jeito nenhum é dobradinha, que em alguns lugares também se chama de bucho, buchada, né? Isso realmente eu não consigo comer. E aí eu vou passar a palavra para Sandra. Meu nome é Sandra, boa tarde todo mundo. Sandra, acho que você se ligou com o microfone. Aí. Meu nome é Sandra Tinó, sou de Rio Claro, São Paulo. Tenho um filho de 5 anos, ele é aluno do município e da rede municipal, e ele está no Infantil 1, que seria a etapa 2 da educação infantil aqui para nós. Eu sou também conselheira no CAI, fiz uma divulgação bem ampla nas redes sociais todas por aqui, no perfil do CAI, deste evento e do outro sobre estudantes. E a comida que eu gosto mais, na verdade, eu gosto muitíssimo de fruta. E comida que eu não gosto geralmente partes do porco, né? Mas geralmente eu como algumas partes. Esse que está aqui comigo é o meu filho José. Olha. Que legal. Obrigada, Sandra. Eu vou passar agora para a Eunice, que eu estou vendo aqui embaixo aqui da Sandra. Eunice está aí? Acho que não. Eu acho que eu vou passar então para a Sabrina, que está logo aqui embaixo. Sabrina? Acho que a Sabrina também não está por aí. Então, eu vou passar para a Luciana. Boa tarde a todos, todos e todas. Meu nome é Luciana, eu falo do Rio de Janeiro, capital. Fiquei contente de te ouvir, Sandra. Prazer também te ver, Vanessa. Agora, né, assim, Portelinha. Contente de te ouvir, Sandra, porque eu também sou mãe de uma criança de 5 anos, da rede municipal, também estou no CAI, mas eu não consegui fazer essa divulgação via CAI. Fiz via movimento de mãe, pais responsáveis aqui, do Rio Move Rio, né?
Tô achando uma pena, tá vazio já, cutuquei todo mundo lá. Sim, mais vazio do que eu gostaria, né? Enfim, sempre tá quem tem que estar. Eu gosto muito de feijão, sou apaixonada por feijão e não gosto de fígado. Minha criança está no pré-1, aqui é pré-1 que fala. Legal, prazer te conhecer também agora, Luciana. A gente falou bastante por telefone, né, para organizar aqui a oficina. Pois é, a gente teve 68 inscrições. Achei que fosse estar com bastante gente aqui hoje, né? Mas não. Vamos ver, talvez o pessoal tenha deixado para vir amanhã, não sei, né? Que amanhã tem outro encontro. Mas vamos lá. E agora eu vou passar, acho que a Eunice não está por aí, então eu vou passar a palavra para o Luiz. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Bem-vindos aí a essa formação focada aí nos responsáveis por estudantes da rede pública. Eu sou o Luiz, também trabalho na FIA Brasil, junto com a Vanessa, no projeto Crescer e Aprender com Comida de Verdade. Estou em São Paulo, não tenho filhos, logo não estão na rede pública. E minha comida preferida, eu não lembro qual eu falei da última vez que a gente fez essa formação, então vou ter que falar outra, porque são várias preferidas. Lembrei, eu falei que era qualquer tipo de massa, assim, principalmente macarrão com molho de tomate, né, que é a coisa, talvez, que eu mais como, assim, no meu dia a dia. E o que eu não consigo comer, assim como a Luciana, é fígado. Tenho muita dificuldade em comer qualquer coisa que tenha gosto de sangue. Então, esse é meu depoimento, tá bom? Bem-vindas aí, bom curso de formação para todo mundo. Acho que agora é a vez da Daniela. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniela, boa tarde, noite para todo mundo. Eu moro no Rio de Janeiro, mas como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou mineira. Eu sou sou nutricionista de formação e sou professora da UERJ, do Instituto de Nutrição da UERJ. Fiquei aqui pensando qual é a minha comida preferida, acho que são várias, porque eu adoro comer, acho que até por isso que eu fiz nutrição, mas tem uma comida afetiva, que de fato é algo que eu gosto muito. Eu adoro lasanha, mas detesto presunto, nunca gostei, e eu e a minha mãe, a gente faz lasanha de frango toda vez que eu vou para a minha cidade, e é uma coisa, é um ritual, porque é uma coisa que a gente faz junto, eu faço uma parte, ela faz outra parte, então o dia da lasanha de frango é o evento das minhas idas para o interior de Minas, então acho que essa é a minha preferida da vida. E o que eu não gosto, bem, a outra coisa que eu tinha pensado em falar era galinhada, porque também mineira, né? Mas, por outro lado, eu detesto algumas partes da galinha, não como moela, nem morta. Então, acho que moela podia ser uma coisa que eu detesto. Eu não sei nem que gosto tem, para falar a verdade, porque eu nunca comi, mas eu não como. Legal, eu acho que faltou só a Eliane, né? Eliane e Eunice, né, na verdade. A Eliane acho que entrou agora. Vocês estão por aí, Eliane e Eunice? Acho que não. Bom, acho que não. Não sei se elas estão por aí. Bom, qual que é a ideia, né, dessa conversa, desse encontro hoje aqui, né? A gente falar um pouco sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente vai só, assim, dar uma pincelada, né, linhas gerais, porque a gente poderia ficar vários dias aqui falando sobre o programa, então a gente não consegue falar tudo, mas a ideia é a gente ter uma breve ideia, né, assim, sobre o programa, falar um pouco sobre o que são os produtos ultraprocessados, né, ter uma ideia também de como analisar ali um cardápio da escola, né? Será que ele está adequado em termos de qualidade? Será que ele está com muito produto ultraprocessado? Será que ele está seguindo as regras do PNAE, né? E também entender um pouco sobre a importância, né, de restringir esses produtos nas escolas. Por que a regulamentação do PNAE foi alterada o ano passado, né? E agora ela traz novas normativas, né, com relação a isso, tá? Então, a ideia é a gente sair daqui hoje
com esse conhecimento, né, assim, sobre esse tema. E aí amanhã a gente vai falar mais sobre o direito humano à alimentação e nutrição adequadas, o que é esse direito, né? E por que vocês, enquanto responsáveis de estudantes de escolas públicas, precisam saber sobre esse direito, né? E como exigir esse direito do filho, da filha, da neta, do neto, enfim, de quem vocês são responsáveis, tá? Então, a ideia, né, o objetivo desses 2 encontros hoje e amanhã é esse. Eliane, tô te vendo aí, acho que agora você está aqui com a gente, né? Pode se apresentar, por favor. Você está com o microfone desligado. Você tem um botãozinho aí que não sei se você já usou, mas ele parece um microfone mesmo. Tá escrito mute. Pelo menos para mim tá escrito mute. Aí é só você clicar. Aí. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Então, me chamo Eliane, tenho 62 anos, curso o último ano do ensino médio e estou fazendo parte aí dessa reunião. Me inscrevi. Uhum. Legal, Eliane. Então você está estudando, né? Que bacana. Legal. Bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas. E acho que faltou a Eunice, né? Eu não sei se a Eunice também já está por aí. Acho que não. Tá. Bom, então a gente vai começar falando um pouco sobre o PENAI, né? Não sei se vocês já ouviram falar esse termo PENAI, talvez merenda escolar, né? Que é popularmente conhecido como merenda. E aí a ideia é a gente ouvir aqui agora um pouco de vocês e fiquem muito à vontade para participar durante todo esse encontro, para falar, para fazer perguntas, né? Enfim, tem um recurso que vocês podem utilizar que é levantar a mão, né? Mas aqui no Zoom, nessa plataforma, a gente pode levantar a mão aqui tem um íconezinho aqui que chama Reactions, né? Não sei como é que aparece para vocês, mas tem uma carinha aí é só você clicar e aí vai ter o desenho ali da mãozinha. Aí vocês clicam nessa mãozinha. Ou então vocês podem escrever aqui no chat também, né? O nome, ou enfim, que quer dizer alguma coisa, né? E aí a gente chama vocês para falar também. Da forma que vocês acharem melhor, tudo bem? A gente vai também fazendo explanação e depois a gente pode abrir um momento para perguntas, né? Para comentários, enfim. E aí vocês veem qual é a forma que vocês preferem fazer. Então, eu queria saber, né, se alguma de vocês aqui já ouviu falar em PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, qual que é a ideia que vocês têm sobre esse programa, né? O que vocês pensam sobre ele? Qual que é o objetivo dele? Para quem que ele se destina? Enfim, o que vocês pensam sobre o programa? Quem gostaria de falar? Eu não conheço. Não? Você nunca ouviu falar em PENAI? Eu já ouvi, mas não me aprofundei, não. Já ouviu falar merenda, né? Merenda escolar. Merenda já. Alguém quer falar? Tem alguma ideia sobre o PENAI? Acho que a Sandra, né? A Sandra do CAI, acho que a Sandra já sabe um pouquinho mais, né, Sandra? Você gostaria de falar? Eu conheci o Programa Nacional de Alimentação Escolar quando eu ingressei como professora na rede municipal, porque eu sou professora. Então, eu iniciei a minha carreira docente no ensino superior, né? Atuei 12 anos como professora do ensino superior, e depois eu acabei participando de um concurso aqui no meu município e fui trabalhar com educação básica. Eu tinha experiência na educação infantil, mas como gestora, né? Desde a minha formação, eu sempre trabalhei como especialista em educação, né? Aí, com o mestrado, eu acabei ingressando no ensino superior, né? E por lá eu fiquei. Aí, quando eu vim trabalhar na rede municipal, eu tomei conhecimento do PENAI, isso foi em 2010, né? Porque tinha a oferta de alimentação escolar, né? E nas reuniões da escola sempre se comentava sobre o conselho.
Aí foi o meu primeiro contato com as questões referentes à alimentação escolar. Depois, em 2012, eu ingressei no 2012 ou 2013, não me recordo exatamente. Eu ingressei como conselheira suplente, né? E aí, nesse momento, eu comecei a tomar conhecimento sobre a legislação que rege a alimentação escolar, né? Depois eu acabei me tornando presidente do conselho, estamos na segunda gestão já como presidente. Então, sim, tenho conhecimento sobre o programa. Legal, Sandra. Luciana e Eunice, vocês gostariam de dizer alguma coisa sobre o que vocês pensam sobre o que é o PNAE? Eu não sei se a Luciana também está por aí agora. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida aqui, montei poucos slides, só para a gente visualizar mesmo, né, o que eu vou falar e apresentar aqui sobre o programa. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, ele é um programa muito antigo, né, uma das políticas de alimentação e nutrição mais antigas do Brasil, já tem mais de 60 anos, né? Então, ele começou, na verdade, lá na década de 1950, e na época ele era, na verdade, tinha característica de uma campanha, né? Não era uma política pública, né? Então, ele era uma campanha, deixa eu ver por que... agora foi. Em que havia doação de alimentos para os estudantes, né, as crianças em situação de maior vulnerabilidade, em situação de fome, de desnutrição. E aí depois o programa foi mudando ao longo de todos esses anos, né? Antigamente a alimentação era muito diferente, né? Não sei, talvez, né, quem estudou em escola pública uns anos atrás, né? Talvez se lembre que a alimentação era bem diferente do que a gente tem hoje nas escolas, né? Então havia mais alimentos industrializados, em pó, prontos, né? Então, por exemplo, sopas, né? Aquelas sopas de saquinho, alimentos desidratados, porque a compra ela era feita pelo governo federal e distribuída para todo o Brasil, né? Desses alimentos. Então, não era possível ter alimentos frescos, né? Igual a gente tem hoje. Hoje não, hoje cada município, cada estado compra os alimentos, né? Ou às vezes até as escolas é quem compra os alimentos. Então, a gente consegue ter acesso a esses alimentos mais frescos, produzidos localmente, né, conforme a vocação agrícola ali da região, e de forma a atender também os hábitos alimentares locais. Então, isso foi muito bom, né? A gente teve mudanças muito positivas aí ao longo de todos esses anos. E o objetivo do programa, né, é contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento, para a aprendizagem desses estudantes, né, para o rendimento escolar. Então, ninguém aprende com fome, né? E se estiver malnutrido. Então, ele é fundamental para isso também. Mas o objetivo principal do programa é contribuir para a formação de práticas alimentares saudáveis, né? Então, por meio das refeições que são ofertadas ali na escola todos os dias, mas também por meio de ações de educação alimentar e nutricional, né? Que são aquelas desenvolvidas ali no dia a dia da escola e que devem, na verdade, perpassar ali pelo currículo, né? Então, é importante que as disciplinas, as matérias, né, as atividades desenvolvidas na escola, elas tratem também do tema da alimentação. Então, assim que a gente vai formando hábitos saudáveis, né? E aí, o programa, ele tem algumas diretrizes, né? Então, que precisam ser seguidas. A primeira delas é a universalidade do atendimento, né? Vocês saberiam me dizer o que é isso, né? Essa característica do PNAE, ele é universal. O que isso quer dizer? E é fundamental essa diretriz. Alguém gostaria de arriscar, dizer? Então, e agora na pandemia a gente teve essa diretriz da universalidade muito mal entendida pelos gestores públicos, né? Sim. Por conta de algumas medidas para distribuição de alimentação escolar. Alguns compreendem, né, essa diretriz, outros não. Essa diretriz diz que a alimentação escolar é para todo e qualquer estudante que está na rede pública de ensino. Isso. Infelizmente, a gente teve o entendimento de que, por exemplo, somente pessoas do cadastro único
né, é que teriam, por exemplo, acesso ao kit de alimentação, né? Infelizmente, essa diretriz ela não foi cumprida na maioria dos lugares, né? Assim, então, houve um recorte social, né? E aí as prefeituras e estados passaram a atender aqueles estudantes em situação de maior vulnerabilidade, né? Então, os kits de alimentos, eles muitas vezes não foram entregues para todos os estudantes, né? E isso, na verdade, vai contra essa diretriz, né? Que é a universalidade do atendimento. Então, todo estudante, né, da rede pública da educação básica tem direito a receber alimentação escolar, seja durante pandemia, situação de calamidade pública, ou seja durante as aulas presenciais. É um direito de cada um desses estudantes, né? Em todos os municípios, todos os estados brasileiros, desde bebezinhos lá do berçário até o ensino fundamental, educação de jovens e adultos, né? Então, todos esses têm o direito de receber alimentação. E amanhã a gente vai ver um pouquinho como cobrar esse direito quando ele não estiver sendo cumprido, tá? Uma outra diretriz bastante importante é a participação da comunidade no controle social, né? Então, algumas mães, algumas pessoas aqui participam de movimentos, né? A Sandra participa do CAI, né? O CAI é o Conselho de Alimentação Escolar. Então, isso também é muito importante, né? Porque a forma da gente exigir o que é direito nosso mesmo, né? É importante que os próprios estudantes também tenham essa participação, né? Então, saber o que está previsto lá no cardápio, será que aquilo que está previsto no cardápio é mesmo aquilo que está sendo ofertado para mim na escola, né? Será que isso tem a ver com o meu hábito alimentar? Será que isso está respeitando a minha cultura, né? Enfim, então, a participação dos estudantes, dos pais, das mães, da comunidade escolar como um todo, né? Da sociedade, é muito importante para que essa política seja, de fato, executada como deve ser, né? Uma outra diretriz bastante importante diz respeito à aquisição de alimentos da agricultura familiar local, né? E aí, a legislação do PNAE, ela estabelece uma prioridade para as comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Então, além dos assentados da reforma agrária, né? Então, todas essas populações, elas têm prioridade no fornecimento de alimentos ao PNAE. E eu destaquei só algumas diretrizes aqui, né? Não são todas, mas aquelas que eu achei que seriam mais importantes aqui para esse diálogo. E, por último, o direito à alimentação escolar. Então, isso também é uma diretriz do PNAE. Todo estudante tem direito à alimentação escolar, de forma a atender às suas necessidades, né? De acordo com a sua faixa etária, com o local onde você mora, né? O hábito ali alimentar regional, em quantidade suficiente, né? Com qualidade. Então, tem que se respeitar tudo isso. E a gente tem a lei do PNAE, não sei se vocês já ouviram falar, que é a lei 11.947, que foi publicada em 2009. Então, já tem mais de 10 anos essa lei, né? A famosa lei do PNAE. E a gente tem também, que foi publicada ano passado, a resolução 6, né? Que é uma resolução do FNDE. O FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é o órgão federal que coordena o PNAE, né, em âmbito nacional, que repassa o dinheiro, né, o recurso para os estados e para os municípios e para as escolas federais para que eles possam adquirir os alimentos. Então, o FNDE é uma autarquia, né? Faz parte ali do MEC, do Ministério da Educação, e publicou ano passado essa resolução, que é bastante importante e que a gente vai falar um pouco sobre ela hoje, tá? E aí, falando então um pouco dessa regulamentação do PNAE, né? Então, como eu disse, né? Em maio do ano passado foi publicada essa regulamentação. Só um minutinho que tem alguém entrando aqui na sala. Pronto. Olá, Luana, seja bem-vinda. Vocês vão ficar mesmo aí? A Luana está aí? Eu não estou conseguindo ver direito quem que está. Eliane, eu vou pedir só para você desligar o seu microfone, por favor, que eu acho que ele está ligado. Obrigada. Então, deixa eu só voltar aqui na tela. Pronto.
Então, falando um pouco sobre a regulamentação, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, como que deve ser essa alimentação escolar, né? O que é permitido ofertar, o que é proibido, o que tem restrição, que não pode ser ofertado todo dia, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver essa regulamentação, se vocês têm alguma ideia sobre isso. Talvez a Sandra, né, tenha uma ideia, porque a Sandra faz parte do Conselho de Alimentação Escolar, mas ela traz diversas regrinhas que precisam ser cumpridas, né, com relação à alimentação da escola. Então, não é qualquer alimento que pode ser ofertado para os estudantes, né? E aí, então, uma das normas que a gente tem diz respeito à elaboração do cardápio, né, o planejamento desse cardápio. Quem que tem que fazer isso? Tem um profissional, né, que é habilitado para elaborar esse cardápio, que é o nutricionista, né? Então, profissional formado em nutrição. Todo estado, todo município tem que ter pelo menos um nutricionista ali, um profissional para planejar esse cardápio escolar, tá? Então, não é qualquer pessoa que pode planejar, elaborar o cardápio e definir os alimentos que vão ser servidos, tá? E a base da alimentação, né? A maioria dos alimentos ali no cardápio devem ser alimentos in natura ou minimamente processados, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, o que são esses alimentos, mas basicamente são aqueles alimentos que vêm da natureza, né? De plantas, de animais. Então, por exemplo, as frutas, as verduras, os legumes, tubérculos, raízes, né? O arroz e o feijão que a gente come todos os dias, né? As carnes, os ovos, as castanhas. Então, tudo isso são alimentos in natura ou minimamente processados, que devem ser a base da nossa alimentação, como diz, né? Como recomenda o Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí, a escola, ela deve estar alinhada a essa recomendação, né? Não dá para o Guia Alimentar para a População Brasileira dizer uma coisa e a escola ofertar outra, né? Então, essa resolução nova, que foi publicada ano passado, ela traz isso como regra, né? Então, ela está alinhada ao nosso Guia Alimentar. E aí, essa regulamentação, ela restringe alguns produtos ultraprocessados, né? Que a gente também vai dizer hoje o que são. A Daniela, que está aqui com a gente daqui a pouquinho, vai contar o que são esses produtos ultraprocessados. Eu tinha conectado. Oi? Acho que alguém ligou o microfone. Então, esses produtos, né? A Dani vai contar um pouco mais para a gente o que são e por que eles estão sendo restringidos, né? Agora nas escolas. Então, antes a gente não tinha uma restrição tão assim como a gente tem hoje, né? A gente tinha algumas restrições ali, alguns alimentos que não podiam ser adquiridos, utilizado o recurso federal para adquirir, mas eles não havia uma limitação da oferta ali no cardápio, né? Com relação à frequência. E hoje a gente tem, tá? Que são basicamente aqueles produtos formulados pela indústria, né? Com adição de substâncias, de aditivos, de conservantes, aromatizantes, substâncias para dar sabor, enfim, a gente vai saber um pouquinho mais para frente o que são esses produtos. Então, essa resolução, ela traz essa restrição e para estudantes de creches, né, de estudantes de 1 a 3 anos, esses produtos não podem ser ofertados. Isso também é uma grande mudança, uma grande alteração trazida por essa nova regulamentação. Eu acho que aqui tem algumas mães... Não, acho que ninguém aqui é mãe ou responsável por estudantes de creche, né? Eu acho que é só da pré-escola, a partir de 5 anos que vocês contaram, né? Se eu não estou enganada. Mas a gente vai ver um cardápio de creche aqui daqui a pouco. E ela limita também a frequência de doces. Então, será que pode ter doce todo dia no cardápio? Posso ter doce 3 vezes por semana? Não. Antigamente, né, até o ano passado, a gente podia ter doce até 2 vezes por semana. Agora já não pode mais. Agora existe um limite de doce e a frequência máxima é 1 vez por mês. Então, olha como mudou, né? Como mudaram as regras da alimentação escolar. E isso é tudo para trazer benefícios, né, para os alunos, para as alunas, para que eles tenham mais saúde, né? Então,
o objetivo de todas essas mudanças aí na regulamentação do programa é contribuir para práticas alimentares saudáveis dos alunos e também para a promoção da saúde deles, né? E, por outro lado, a regulamentação aumentou a oferta de frutas e hortaliças por semana. Então, quando a gente pega lá a resolução, ela diz lá, né, para quem está na escola meio período, em período parcial, tem que ter fruta pelo menos 2 dias na semana. Para quem está em período integral, tem que ter fruta pelo menos 4 dias da semana, tá? E verduras e legumes também tem uma oferta mínima, né? Então, para quem está em período parcial, pelo menos 3 dias na semana. E para quem está em período integral, todo dia tem que ter hortaliça, verduras, legumes no cardápio, tá bom? E é importante também destacar que a legislação, ela coloca a prioridade para a aquisição de alimentos locais, né? Produzido por pequenos e pequenas produtores, né? Em âmbito local. Então, a preferência é por essa compra ali de alimentos produzidos na região, conforme a vocação agrícola ali da região, e de forma a incentivar o desenvolvimento local, né? Gerar renda para os produtores que estão ali no município, na região, contribuindo aí para o desenvolvimento. E também coloca a questão da sazonalidade, né? Então, é importante que o cardápio tenha os alimentos, as frutas, verduras, legumes, conforme a época. Isso também é importante. E a legislação também coloca o respeito às necessidades nutricionais. Então, cada estudante, né, cada aluno, dependendo da idade, das condições físicas, do estado de saúde, vai ter necessidades nutricionais diferentes, né? Então, é importante respeitar isso, essas necessidades. E aí, o nutricionista vai planejar o cardápio conforme a necessidade de cada um, de acordo com o que cada um precisa. É importante respeitar os hábitos alimentares, então também não adianta eu colocar um açaí com peixe e farinha, né, para um aluno que é lá do Rio Grande do Sul. Provavelmente esse não é o hábito alimentar dele, né? Esse é um hábito alimentar característico da região norte do Brasil. Então, o nutricionista tem que colocar alimentos no cardápio de forma a contemplar o hábito alimentar local, respeitar esse hábito desse estudante, né? Conforme a cultura alimentar ali do local. E não pode ser oferecido qualquer alimento, né? Então, é isso. O nutricionista tem que levar em conta um monte de aspectos, né? Quando ele vai planejar o cardápio, né? E aí, eu posso colocar doce todo dia? Como eu disse ali, não, né? Existe um limite de oferta, né? Eu posso colocar achocolatado todo dia de manhã lá no cardápio? Não. Existe uma normativa com relação a isso que precisa ser respeitada, tá? Então, a alimentação, ela tem que ser adequada, né? E aí amanhã também a gente vai ver um pouco mais sobre o que é esse direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Agora, eu vou apresentar para vocês um cardápio escolar, e é um cardápio real do PENAI, e aí a gente vai pensar um pouquinho aqui juntas sobre esse cardápio, e aí depois que a gente pensar sobre esse cardápio, eu vou chamar a Daniela para contar para a gente o que são os produtos ultraprocessados e como que a gente identifica eles ali no cardápio, né? E qual que é a importância de limitar a oferta desses produtos. Por que que a regulamentação do PENAI agora traz isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um cardápio de creche. Esse é um cardápio real que eu peguei de um município. Vocês estão conseguindo ver bem? Será que se eu diminuir assim dá para ver bem? Assim tá bom? Dá para ver. Tá? Quem está no celular pode aumentar, eu acho, a imagem. Pode sim, Vanessa. Tá. Então, peraí que eu vou aumentar um pouquinho aqui. Aí. Assim tá bom? Eu não sei também se vocês querem, né? Se alguém está com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, fiquem à vontade, gente. Talvez antes da gente partir para o cardápio, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida. Não? Tá. Bom, então vamos ver juntos aqui esse cardápio de creche, né? De 1 a 3 anos. A gente tem aqui todos os dias da semana, então a gente tem um cardápio de uma semana e
todas as refeições ali do dia da escola, né? Então, a gente tem ali o de jejum, depois o lanche, depois o almoço, depois o jantar, e acho que acabou. Tá. Bom, daqui, olhando assim, né? Quais são os alimentos que vocês acham que são produtos ultraprocessados? E aí fiquem à vontade para falar, não tem certo ou errado, né? A gente vai conhecer mais depois. Mas olhando assim, o que vocês acham que são produtos ultraprocessados aqui nesse cardápio? Podem abrir o microfone e falar. Ou se quiserem colocar aqui no chat. Será que esse biscoito maisena aqui da segunda-feira, ele é ultraprocessado? A Sandra está fazendo que sim com a cabeça. A bebida láctea. Eu acredito que sim, porque ele passa por um processo industrial, né? Não é isso? Passa. Ele passa por diversos graus ali de processamento, né? Níveis de processamento, né? E que mais que a gente tem? É que a gente tem vários ultraprocessados aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Bebida láctea, bisnaguinha, margarida, esse bolo simples, dependendo da composição do bolo. Uhum. Mingau de banana com aveia, não, porque eu acho que é a banana amassada com aveia. O pão com manteiga, o pão também, dependendo da composição do pão, não pode. Pão francês, por exemplo, não pode, né? E leite achocolatado também não pode. O cuscuz, apesar de ser uma comida local, também acho que tem uma questão por conta, mas eu não sei, talvez uma nutricionista pudesse dizer melhor, mas eu acho que o cuscuz, mesmo sendo uma comida regionalizada, tem acho que uma limitação, né, de oferta. Mas eu não sei, não entra acho que como ultraprocessado, mas acho que é um limite só. Esse cardápio, ele é de um município do Nordeste, por isso que tem aí o cuscuz, né? Bem característico. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o pão, né? Para tirar essas dúvidas também, né? Pão de forma, pão francês, o pão bisnaguinha, qual que é a diferença, né? Qual deles que é ultraprocessado ou não é, né? E o bolo, muitas vezes a gente vê assim no cardápio, né? Bolo, ou bolo simples, né? Às vezes está só bolo. E aí a gente, olhando o cardápio, a gente não sabe se é um bolo ultraprocessado ou não, né? Porque vai depender se ele foi feito na escola, né? Como que ele foi feito, quais são os ingredientes, enfim. Então, é importante que o cardápio contenha informações mais claras, assim, sobre as preparações, né? O que quer dizer esse bolo, né? Por exemplo, o purê de batata não pode ser utilizado nenhum tipo de preparo para, né? O purê teria que ser feito só a batata amassada, aí com os temperos, né? Porque pode ser isso que você fala, a descrição do cardápio, ela é importante, né? Isso, Às vezes também aparece, por exemplo, né? Aqui ainda está no jantar, né? Na terça-feira tá sopa de feijão com carne, mas às vezes vem sopa. Eu não sei, né? Se é uma sopa de carne, se é uma sopa de macarrão com legumes, né? Enfim, então é importante que o cardápio tenha essas informações, pelo menos dos principais alimentos, para que vocês, mães, pais, responsáveis, né, e os próprios estudantes saibam o que está previsto ali para aquele dia para ser ofertado, né? Alguém mais gostaria de dizer se encontrou algum outro ultraprocessado aqui no cardápio? Ninguém quer arriscar? Querem ouvir a Daniela falar primeiro. Dani, como é que você está aí? Você tá pronto? Pronto. Tá? Pronto. Beleza. Que dia, meu Deus. Aí, gente, agora a gente vai, então, ouvir a Daniela falar para a gente o que são esses produtos, por que é importante restringi-los. Depois a gente volta com esse cardápio para ver se a gente acertou ali. Tá legal? Vai lá, Dani. Desculpa o tumulto, gente. Um dia que é mais apertado. Vocês sabem, né?
Então, a ideia é essa, né? Falar um pouquinho sobre ultraprocessados e por que devem ser restringidos no PNAE. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é para que a gente classifica alimentos, né? Por que isso é importante? E classificar de ultraprocessado ou não ultraprocessado é uma forma de classificar alimentos, mas existem outras. Uma forma muito comum é classificar os alimentos segundo os nutrientes deles. E a gente vai ouvir isso no discurso das pessoas. Ah, não vou comer esse alimento porque é carboidrato à noite. Vou comer essa proteína, como se a gente comesse proteína, né? Se a gente não estivesse comendo um bife, um feijão, e reduz o alimento àquele nutriente que ele tem ali como principal fonte, né? Então, essa é uma forma de classificar alimentos, e ao longo do tempo, o que a gente vem observando, né, na ciência da nutrição, é que essa forma, apesar de ter sido importante historicamente, para entender carências nutricionais, então entender anemia, enfim, outras carências, com o advento das doenças crônicas, isso parecia não ser mais suficiente. Para além disso, ao longo do tempo também, o que tem mudado na nossa alimentação, no Brasil e no mundo, não é o quanto as pessoas comem de gordura ou de proteína, é a fonte da gordura, a fonte da proteína. Então, historicamente, o que a gente vê é isso, as pessoas comerem menos alimentos básicos, né, que tradicionalmente fizeram parte da nossa alimentação, da alimentação dos nossos pais, dos nossos avós, por alimentos criados pela indústria, por coisas que até alguns anos atrás ou não existiam ou não eram tão acessíveis, não necessariamente financeiramente, porque tem muitos desses alimentos que ainda são caros, mas que não estavam tão disponíveis no supermercado, na banca de jornal, em todo lugar que a gente anda, né? E, ao mesmo tempo, então, caem os alimentos básicos e aumentam esses alimentos criados pela indústria, e cai a desnutrição e aumenta a obesidade e doenças crônicas. Então, começa a se pensar que não devia ser aquela forma tradicional de classificar alimentos a melhor forma de trabalhar hoje para pensar a alimentação saudável. E aí, em 2009, é proposta uma teoria que fala que, então, talvez, para a gente entender esse novo cenário, né, de alimentação, nutrição e saúde, olhar para itens alimentares isolados, refrigerante. Acho que ninguém acha que refrigerante é bom, mas será que é só o refrigerante que é ruim? Será que é o carboidrato à noite que é ruim, ou o excesso de carboidrato que é ruim? Então, essa teoria diz que a gente deveria começar a olhar para o processamento dos alimentos, mas não pensar em comer coisas com algum processamento contra nada processamento. É pensar na extensão, então, no quanto se processam os alimentos e para que se processa. E aí entra essa lógica de coisas criadas pela indústria, né? Então, essa dobradinha da extensão e do propósito, ela é muito importante, e parecia, em 2009, ser chave para tentar explicar a relação alimentação e estado nutricional. E essa teoria também vai dizer que esses alimentos criados pela indústria, as versões reformuladas, fitness, premium, elas não seriam também versões saudáveis, porque elas teriam componentes e também passariam por processos que estariam relacionados às doenças crônicas e à obesidade. Então, é muito recente, né? De 2009 para cá, foi uma mudança muito importante de paradigma para a gente que trabalha com nutrição. E essa classificação, ao invés de olhar para carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais, ela diz o seguinte: acho que a gente devia agrupar os alimentos em 4 grandes grupos: os alimentos in natura ou minimamente processados, os ingredientes culinários processados, os alimentos processados e os ultraprocessados. Eu vou passar por cada um deles. Esse primeiro grupo
talvez não, com certeza é o que historicamente faz parte da alimentação e do desenvolvimento da humanidade, né? Os alimentos in natura são aqueles obtidos da natureza que não passaram por nenhum processo. Então, fruta. Eu até posso comprar a fruta já embalada, mas na maior parte das vezes a gente compra a fruta sozinha. As hortaliças, os minimamente processados são aqueles que passaram por algum processo industrial, mas a gente continua reconhecendo aqueles alimentos. Então, são processos que vão facilitar o nosso consumo. No caso do arroz, por exemplo, ele foi polido, foi ensacado e distribuído para os supermercados. Poderia ter, por exemplo, uma hortaliça que já está picada, que já foi lavada, tudo isso entraria nesse grupo. Alguma hortaliça congelada, mas que não tem adição de nada. Então, a ideia aqui é que a gente facilite, né, o consumo desses alimentos. O leite de caixinha é um bom exemplo disso. E um bom exemplo de pensar a extensão do processamento é ruim, porque ele passa por um processo super complexo, de alta temperatura. O leite cru de fazenda duraria pouco tempo na nossa casa, mas o de caixinha dura 3 meses. Então, de fato, é um ganho, mas a gente continua reconhecendo aquele alimento como leite, simplesmente. Então, ele também é um minimamente processado. Então, as frutas e verduras, leites, ovos, os cereais diversos, as leguminosas, os diferentes tipos de feijão, carnes, tudo isso entra nesse grande grupo de in natura ou minimamente processados, que historicamente fizeram parte da nossa alimentação e hoje se recomenda que sejam a base da nossa alimentação. O segundo grupo tem esse nome de ingredientes culinários que, de fato, para as pessoas pode ser um nome confuso. E o Guia Alimentar não vai chamar desse jeito, vai falar que é o grupo de óleos, gorduras, sal e açúcar. Que são esses ingredientes que a gente usa para transformar os alimentos in natura ou minimamente processados em preparações culinárias. Bem, eu poderia fazer arroz sem óleo e sem sal? Poderia. Vai ficar comível? Vai ficar horrível. Então, a gente precisa desses ingredientes para, de fato, garantir sabor, aroma, né? Melhorar as qualidades ali dos alimentos in natura minimamente processados e facilitar, favorecer o consumo deles. Então, esse é o segundo grupo, e esse nome a gente usa na universidade, mas, de fato, para comunicação em saúde, ele é confuso. Porque se eu estou fazendo um bolo, o ovo é ingrediente culinário, né? Mas pensa nisso, óleo, açúcar, sal, são coisas que a gente vai fazer preparações. O terceiro grupo são os alimentos processados. Esses alimentos, eles por muito tempo foram feitos por nós, pelas pessoas, poderiam ser feitos em casa. Por exemplo, uma compota de um doce. Tem muito, sei lá, vou usar o mesmo exemplo de ontem. Eu sou mineira, tem muita goiaba em determinada época do ano, chega uma hora que a gente não aguenta mais comer goiaba, e aí a minha mãe faz doce de goiaba, faz o doce batido, faz o doce em pedaço, faz o doce de casca, faz o doce de um monte de coisa para ter goiaba mais tempo ao longo do ano. Então, você acrescenta açúcar e você aumenta a durabilidade daquele alimento. A mesma coisa quando a gente faz conserva. Você aumenta a durabilidade daquele alimento colocando sal, colocando vinagre, a carne seca é um outro exemplo, você adiciona sal e aumenta a durabilidade. Então, a gente, historicamente, fazia esse tipo de processo. Mas a indústria também faz. A gente pode encontrar no supermercado um vidro de palmito. Ele é um alimento processado, ele está ali na conserva, facilita o consumo, mas ele tem, basicamente, a introdução de daqueles ingredientes culinários, e ele tem um propósito de processamento de aumentar a durabilidade. Então, o pão francês, o queijo, as conservas, as compotas são os alimentos que compõem esse grupo. Até aqui, o que a gente está falando é basicamente de comida, né? Das coisas que, por muito tempo, fizeram parte da alimentação da população brasileira e de fora do Brasil, né? E aí vem esse quarto grupo,
que é a inovação dessa proposta, são os alimentos ultraprocessados. E esses, o que a gente diz é que eles são formulações industriais feitas com ingredientes como óleo, sal, açúcar, farinha, com pouca ação de alimento in natura e com adição de substâncias que só estão disponíveis em nível industrial, os aditivos alimentares, por exemplo. Então, eu posso pensar, mas eu poderia fazer um biscoito na minha casa. Então, vai no supermercado e pega qualquer biscoito, biscoito maisena, olha a lista de ingredientes, esquece o processo pelo qual ele passa, tenta comprar aqueles ingredientes do biscoito maisena e reproduzir em casa. A gente nem conhece aqueles ingredientes. E assim, para os vários ultraprocessados, né? Refrigerante, salgadinho de pacote, essas carnes ultraprocessadas como nugget, salsicha, enfim, a composição daqueles alimentos é impossível de ser reproduzida em nível doméstico. Eu posso fazer frango empanado? Claro que pode, isso não é ultraprocessado, né? É completamente diferente do que é o nugget. Então, quando a gente pensa em ultraprocessado, a gente considera tanto os processos pelos quais esses alimentos passam, quanto os ingredientes que são utilizados, né, para sua formulação. E os aditivos são ingredientes basicamente industriais que, de fato, vão diferenciar esses alimentos. Eu trouxe aqui uma lista, tá pequenininha, mas é de um macarrão instantâneo. Então, a primeira listinha é dos ingredientes do macarrão e a segunda do tempero. Então, a lista do macarrão tem 2 linhas. Então, começa com farinha de trigo, depois vem gordura vegetal, sal, regulador de acidez, carbonato de potássio e carbonato de sódio. Onde que compra isso? O que eu faço com isso? Qual que é a função disso? A maior parte de nós não sabe. Estabilizante tripolifosato de sódio. O que será que é isso? Corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. Eu vou parar de compartilhar só para fechar o WhatsApp, que ele está apitando aqui toda hora. Para não ficar esse barulho insuportável na orelha de vocês. O que significa... o que é um corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno? Também não conhecemos. E aí, se a gente for ver a lista de ingredientes do temperinho, do sachêzinho do macarrão instantâneo, bem, ele tem 6 linhas, né? Das coisas mais estranhas, chegando até antiumectante, dióxido de silício, passando por todas essas coisas, mostrando aí um pouco, né, de como esses ingredientes que compõem os ultraprocessados são algo novo na história da alimentação, né, novo na história dos humanos, né, ingerirem esse tipo de alimentos, esse tipo de composto, e isso pode ter consequências para a saúde. Eu vou chegar nisso daqui a pouco. Tentando fechar, né, tirando os ingredientes culinários, que a gente nunca vai comer sozinho, ou a gente vai comer uma colherzinha de arroz, de açúcar, é pouco usual. Pensando no que a gente pode comer, eu trouxe aqui, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz algumas imagens mostrando a variação desses alimentos. Então, acho que é um bom exemplo. Esse primeiro, ele fala sobre o abacaxi. Então, o abacaxi, o alimento in natura seria o abacaxi, da forma como a gente compra no supermercado, na feira. O processado seria o abacaxi em calda, que a gente compra na lata no supermercado, que a indústria fez, facilitou a vida, e tem lá, então, açúcar nesse abacaxi para aumentar a durabilidade dele, e também a palatabilidade. E, por fim, a gente tem o suco em pó de abacaxi, que pode ter até 1% de abacaxi na formulação, que é a lembrança do abacaxi. Basicamente, o que vai ter naquele saquinho é açúcar, corante, que simule a cor do abacaxi, aroma, que simule o aroma do abacaxi, sabor, que simule o sabor do abacaxi, e 1% de componente, que é o abacaxi. Então, é a lembrança mesmo. No caso do milho, né, o alimento in natura, então, é a espiga de milho que a gente compra na feira.
O alimento processado é o milho em conserva, que também muitas vezes facilita para caramba a vida, né? Ter milho em casa ajuda, pode compor preparação culinária, pode ser uma boa alternativa. E por fim, a gente tem um salgadinho de milho de pacote, que também, como suco de pozinho, ele pode ter nada de milho na sua composição. Ele pode ter simplesmente farinha, sal, uma série de aditivos que simulem cor, sabor e aroma para parecer que é um salgadinho de milho, né? A gente poderia procurar uma lista de ingredientes e, por vezes, realmente não tem nada. Iogurte de morango é o clássico, assim, não tem morango. Tem um monte de coisa fingindo ser morango, mas morango não existe, zero. E aqui o salgadinho de pacote, a lógica é a mesma. Então, a gente tem um gradiente, né, do quanto o alimento ele vai sendo descaracterizado até virar um ultraprocessado que não tem aquele alimento que ele diz ter. E o último exemplo é um peixe fresco, então seria o alimento in natura, o peixe em conserva, o atum em lata, a sardinha em lata, e aí pode ser conservado em água e sal, em óleo, são alimentos processados, e por fim a gente tem um empanado de peixe, um nugget de peixe, que vai ter a tara de peixe e aditivo alimentar. Então, essa é um pouco a lógica de como essa forma de classificar alimentos está apresentada. Então, se a gente pensa nos 3 primeiros grupos, alimentos naturalmente processados, os ingredientes os processados, eles vão compor boa parte das nossas refeições, né? Um almoço, um jantar, ou o que a gente esperaria do que fosse um bom almoço, um bom jantar, e mesmo as pequenas refeições. Por outro lado, os ultraprocessados, eles podem ser consumidos sozinhos e eles vão ser essa coisa que você não precisa de atenção, que você não precisa de utensílio, que você pode comer se deslocando, e que, enfim, tem um sabor que nem existia, né? Tem coisas estranhas ali na composição desses alimentos. Um outro problema dos ultraprocessados, para além, né, dessa composição deles, é que, apesar de parecer que existe uma variedade muito grande, o que se tem é uma concentração de mercado enorme, né? A gente tem, hoje talvez já sejam 10, esse gráfico é um pouco antigo. Eram 11 multinacionais que detinham a produção da maior parte dos ultraprocessados que a gente encontra no mercado. Então, essas multinacionais estão aí modulando o preço dos alimentos que a gente tem acesso, a qualidade do que a gente tem acesso, e, em alguma medida, interferindo no nosso hábito alimentar. E se a gente pensa que, ao longo do tempo, o consumo desses alimentos está crescendo, bem, as nossas gerações provavelmente comeram menos desses alimentos quando eram crianças, e hoje as crianças, os filhos de vocês, têm um acesso muito mais facilitado a esses alimentos. Se come mais ou menos é outra coisa, mas que encontra com muito mais facilidade e potencialmente, né, tem isso na escola, na banca de jornal, no caminho para a escola, no ônibus, em todo lugar, no corredor do supermercado com muito mais facilidade, isso é bastante evidente. Então, esse grupo de alimentos, ele tem baixa qualidade nutricional. Olhar para os nutrientes, proteína, carboidrato, lipídio, é ruim para a gente comunicar, e a gente não come isso, né? Mas esses alimentos, eles são ruins também nesse aspecto, e tem muitos aditivos. Eles são desenhados para que a gente queira comê-los muito, então é o que a gente chama de hiperpalatável, e por vezes eles são quase viciantes, eles têm componentes para isso, né, para causar vício mesmo, e não só componentes, eles têm o marketing que faz a gente querer consumir mais, né? Tem um chocolate que o nome é Sem Parar, e o rótulo diz isso, você não vai conseguir parar de comer, então é toda uma lógica para influenciar o consumo desses alimentos. Eles são falsas imitações de alimentos, então é o fake, né? Aquele salgadinho de milho que não tem milho, o iogurte de morango que não tem morango, e muitas vezes eles são vistos como saudáveis, porque aí entra o marketing e fala que ele tem vitaminas e minerais, ou que ele é fitness, ou que ele vai
ajudar você a colocar o biquíni no verão e todas essas coisas absurdas que a gente vê nas prateleiras de supermercado. Esses alimentos, eles podem ter porções gigantes. Bem, ao longo do tempo, a gente não foi desenvolvendo uma abobrinha gigante, mas a gente já tem refrigerantes de 3 litros e tem o refrigerante de 200 ml. Então, a modulação do tamanho da porção também, isso é uma coisa que a indústria pode manipular. Se é interessante que tenha uma porção pequenininha, eles fazem. Se é interessante uma maior, eles podem fazer. O marketing, né, que nos influencia a comer. Como a gente muitas vezes não precisa sentar à mesa, eles induzem também comer sem atenção. E do ponto de vista social e cultural, pensando que a gente vai perdendo hábitos, né, com a entrada desses alimentos, eles são danosos. E para o meio ambiente, pela própria matéria-prima dos alimentos, mas também pelo quanto de embalagem, né, que se gera na produção e na distribuição desses alimentos. E, bem, a gente tem estudado bastante no mundo todo, né, a relação desses ultraprocessados com doenças. E esse foi uma das coisas que despertou interesse em classificar alimentos de outra forma. Então, hoje já existem estudos que mostram a relação do consumo de ultraprocessados com obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, doença cardiovascular, depressão, câncer, asma, doença gastrointestinal, doença hepática, fragilidade, mortalidade precoce. Então, claro que parte desses alimentos já faz parte da nossa cultura alimentar também. A questão é o espaço que eles têm na nossa alimentação. Eventualmente, comer chocolate, tomar refrigerante, ok. A questão é se a gente vai mudando o nosso padrão alimentar para consumir prioritariamente esses alimentos, e aí, nesse caso, né, conforme aumenta o consumo, aumenta a nossa chance de desenvolver várias dessas doenças. E boa parte dos estudos são com adultos e idosos, mas já existem estudos com crianças também mostrando algumas dessas relações. Então, esse é um dos pontos de por que a gente protegia as escolas dos ultraprocessados. Esses aqui são dados do Brasil que mostram quanto as compras desses alimentos têm crescido ao longo do tempo, né? Essa última barrinha. A gente ainda está longe de um cenário de um país como os Estados Unidos, o Canadá, mas a gente está crescendo ano a ano. Se nada for feito, o nosso caminho é chegar aonde estão os Estados Unidos, por exemplo, né? E aí eu gosto muito dessa citação, que é do professor que desenvolveu essa teoria, né, e cunhou esse termo ultraprocessado, que ele vai dizer que o problema não é o processamento em si, que ao longo da história, processar alimentos foi importante. Por isso é ruim pensar em alimento industrializado. Porque o arroz, o feijão, eles passaram por processos industriais. O problema é quando a engenharia de alimentos tomou um espaço tão grande, começou a criar coisas que aparentemente não guardam nenhuma relação com alimentos de verdade e que estão aí relacionados ao consumo excessivo e que vão estar relacionados ao desenvolvimento de doenças. Então, não é voltar no tempo, mas é pensar o espaço que esses alimentos têm ganhado na nossa alimentação e como eles não precisam fazer parte da nossa alimentação. Mas o processamento em si, a indústria de alimentos em si, tem seu papel na nossa sociedade moderna. E, bem, eu falei sobre como a gente classifica e por que a gente classifica, né? A gente classifica porque a gente quer fazer, uma das razões, a gente quer fazer recomendações a partir de grupos de alimentos, né? Então, um jeito, né, uma ferramenta que a gente tem hoje que faz recomendações sobre grupo de alimentos e fala sobre esses 4 grupos que eu mencionei é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado em 2014, depois em 2019 foi publicado o Guia para Criança Menor de 2 anos, são documentos do Ministério da Saúde, que deveriam chegar à população, mas mais que conhecer o documento em si, é importante que a gente, que chegue na gente as recomendações desses documentos e que nos protejam dos alimentos que são danosos e que a gente tenha o incentivo para consumir os alimentos que são reconhecidos como saudáveis, né? E para o PNAE também,
é importante que se tenha alguma classificação de alimentos para poder fazer as recomendações. E bem, para terminar, então, por que a gente restringe os ultraprocessados no PNAE, né? Por que é importante essa restrição? Então, eles têm um perfil nutricional que é desfavorável, eles vão mexer no hábito das crianças que já estão mais expostas a esses alimentos que os atuais adultos, né? Que por muito tempo não tiveram acesso a esses alimentos, eles estão relacionados a uma série de doenças e obesidade, que são problemas, né, para a vida adulta. Então, por várias dessas razões, e pensando, né, que a escola pode ser um espaço de proteção da criança e do adolescente, e que deve ser um espaço de promoção da alimentação adequada e saudável e da saúde, é importante que a escola não ofereça esses alimentos. Os alimentos vão continuar sendo vendidos no supermercado, na banca de jornal, no metrô, no trem, em todo lugar. Mas a escola, de fato, é importante que ele seja um ambiente protegido, né, que favoreça e estimule de maneira interessante aí a formação de hábitos alimentares, a consolidação de hábitos alimentares e, de fato, proteja a saúde das crianças e dos adolescentes, né? Para que eles sejam adultos e idosos no futuro mais saudáveis, né? E não tenham todos aqueles problemas relacionados a esses alimentos que eu mencionei anteriormente. Era isso. Obrigada, Dani. Foi ótimo, né? Acho que deu para a gente conhecer melhor o que são esses produtos e por que o PNAE tem colocado essas restrições, né? Desde o ano passado na alimentação escolar. Eu vou agora só mostrar, então, quais são as regrinhas, né, com relação a esses produtos especificamente, porque eu tinha feito um apanhado mais geral, assim, né, da regulamentação do PNAE. Mas agora, especificamente com relação a isso, o que diz a regulamentação do programa, né? Então, quais são as regras sobre aquisição e oferta de produtos ultraprocessados? Opa! Agora foi. Então, a partir de maio do ano passado, né, quando foi publicada a Resolução 6, ficou proibida, né, a utilização do recurso federal, que é o recurso lá do PNAE, né, que é repassado para os estados e municípios, a aquisição de alguns produtos, né, dentre eles refrigerante, bebidas adoçadas que já eram proibidos, na verdade, antigamente, né, com a outra resolução, que são essas bebidas ou concentrados, né, à base de xarope, enfim, chá pronto para consumo, essas bebidas já eram de aquisição proibida, né? E aí, a resolução 6, ela ampliou o rol de produtos que agora passaram a ser de aquisição proibida com o recurso do PNAE. Então, por exemplo, cereais com aditivo ou adoçado. E aqui um exemplo é aquele cereal matinal com açúcar, né, que também era bastante comum nas escolas, agora não pode mais comprar isso com o recurso do PNAE. Eu destaquei aqui também a gelatina, que era algo muito comum nas escolas, né? Tinha alguns locais que diariamente tinha gelatina, e agora não pode mais comprar gelatina com recurso do PNAE. E aí tem outros aqui, né? Barrinha de cereal, bolo com cobertura ou com recheio, aqueles bolinhos, né, industrializados, tipo Ana Maria, que tem aquele recheio, biscoito recheado também não pode, maionese, que é aquela maionese ultraprocessada, né, e alguns produtos em pó ou para reconstituição. Então, por exemplo, mistura para bolo, que é aquela mistura que você compra, né, para preparar um bolo, sopa em pó, e outros alimentos, né, que a gente adquire em pó para preparar, né? Então, isso não pode mais ser adquirido com recurso do PNAE. E aí, além disso, existe um limite também, né, do recurso que o governo federal passa para os estados e para os municípios. Então, tem um recurso, uma porcentagem máxima que eles podem utilizar desse recurso para comprar esses produtos, né? Então, não pode utilizar o quanto quiser ali do valor, né, que é repassado para adquirir esse tipo de produto. Tem um limite máximo a ser utilizado. E aí, com relação ao cardápio, à oferta ali dos alimentos,
Desde o ano passado, então, agora existe um limite com relação à oferta, por exemplo, de produtos carnes, né? Então, por exemplo, salsicha, linguiça, que também são muitas vezes comum nas escolas, agora tem um limite, né? Então, no máximo 2 vezes por mês. Pode estar isso no cardápio, né? Os líquidos lácteos, como bebida láctea, achocolatado líquido, enfim, né, que tem aditivos ou adoçados, para quem está em período parcial na escola, no máximo 1 vez por mês. E para o aluno que está em período integral, no máximo 2 vezes por mês. Tudo isso que eu estou trazendo aqui está nessa resolução 6, tá? E aí vocês podem encontrar no site do FNDE, ou enfim, na internet é muito fácil de achar, mas depois a gente pode passar para vocês também, se vocês tiverem interesse. A margarina, que também era muito comum, né? Às vezes diariamente ali na escola, às vezes 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, agora também tem oferta limitada. Então, para quem está meio período, 2 vezes por mês no máximo, e para quem está em período integral, no máximo 1 vez por semana. E aí, a gente faz uma observação com relação ao achocolatado, porque o achocolatado, ele é um produto ultraprocessado, né? Mas ele entra no limite de oferta de doces, tá? Então, para essa regulamentação, é considerado como doce, então pode ser ofertado no máximo 1 vez por mês. Mas, na verdade, o limite de oferta de doces é de todos os doces, né? Então, se eu ofertar achocolatado 1 vez ali no mês, eu já não posso ofertar mais nenhum outro doce, tá? Então, ele entra aí no conjunto, né? No grupo aí dos doces, tá? E aí tem esse limite de oferta também. E é importante dizer, né, que para os estudantes que estão na creche, aqueles alunos até 3 anos de idade, não pode ser ofertado nenhum produto ultraprocessado e também não pode ser ofertado doce, açúcar, né? Enfim, então isso está totalmente proibido, assim, né? Então é importante que vocês que têm algum filho, filha, né, ou são responsáveis por algum aluno que está na creche, observar isso, né? Será que estão ofertando algum ultraprocessado? Será que estão ofertando doce, açúcar ali no suco, no leite, na bebida, né? Alguma bebida com adição de açúcar, ou um mingau em que se adiciona açúcar, isso agora não pode mais, tá? Para esses alunos que estão nas creches. E é importante, e aí, como eu tinha dito, né, que a resolução, ela, por outro lado, ela incentiva a oferta de alguns alimentos, né? Então, se a gente não pode ofertar isso, o que a gente tem que ofertar, então, né? O que tem que ser estimulado? Então, a gente tem que estimular a oferta dos alimentos in natura, que são aqueles, né, como a Dani falou, né, os que vêm da natureza, né? Ela deu vários exemplos aí de quais são os alimentos in natura e aqueles minimamente processados também, né? Como arroz, feijão, macarrão. Então, isso é que tem que ser incentivado na alimentação escolar, né? É isso que vai promover a saúde dos estudantes e formar hábitos saudáveis, né? Então, a maioria dos alimentos ali no cardápio que são ofertados, né, tem que ser esses alimentos. E também preparações culinárias feitas ali na própria escola, né, pelas merendeiras, cozinheiras e cozinheiros. E essas preparações culinárias, elas vão ser feitas, elaboradas a partir desses alimentos, in natura, minimamente processados, com a adição daqueles ingredientes culinários, né, que a Daniela falou, que são açúcar, sal, óleo, né, manteiga, enfim, que é para preparar aí essas refeições. E ela coloca também o aumento da oferta de frutas e hortaliças, como eu falei, né, por semana. Isso também é importante vocês observarem lá no cardápio. Será que está cumprindo a oferta mínima de frutas e hortaliças por semana? E será que aquilo que está no cardápio, de fato, está sendo praticado na escola? Porque, às vezes, né, o cardápio traz, sei lá, frutas 3 dias na semana. Mas, na verdade, quando a gente vai lá na escola ver, não está sendo ofertada aquela fruta que estava no cardápio, né? Então, é importante vocês acompanharem também o que está sendo, de fato, praticado, né? Se esse cardápio não está sendo alterado ou substituído. E a resolução, ela traz também a prioridade aos alimentos sem veneno, né? Sem agrotóxico, né? Os alimentos orgânicos e produtos em âmbito local, né? De preferência ali pela agricultura familiar, comunidades tradicionais, pelos povos indígenas, né? Assentados da reforma agrária. Então, eles têm prioridade. Bom, é mais ou menos isso, né? É bastante coisa, mas a gente tentou fazer resumidamente aqui,
E aí depois vocês podem se aprofundar mais com a resolução. A gente elaborou 2 cartilhas também, que tem todo esse conteúdo aqui que a gente apresentou, e a gente vai enviar para vocês essas cartilhas. E aí agora a gente vai voltar no cardápio para ver se a gente acertou, né? Quais eram os ultraprocessados ali no cardápio de creche. Deixa eu ver só quem mandou aqui no chat. Não. Tá. Então, acho que a Sandra já tinha falado bem aqui, né? Assim, mais ou menos, quais que eram os ultraprocessados desse cardápio. A gente pode até destacando aqui com uma cor diferente. Então, a bebida láctea, né? Vocês querem ir falando? Aí eu vou destacando, pode ser? Quem gostaria? Biscoito. Biscoito. Então, esse biscoito maisena também é ultraprocessado. Que parece ter sido comprado, né? Não feito. Sim. Uhum. Aqui como eles colocam a marca, dá para a gente saber que realmente é aquele biscoito comprado lá, né? Que não é um biscoito caseiro, né? Da agricultura familiar, enfim. Ou feito até na escola, né? O que mais que a gente tem aqui? Na segunda-feira... Bisnaguinha com margarina. Bisnaguinha, margarina... Esse suco a gente não sabe de onde veio, né? Se veio de um saco, de uma fruta. Exatamente, é muito ruim, assim, porque a gente não sabe, mas quando vocês vão na escola, né, vocês podem perguntar, né? Enfim, perguntar lá para a diretora da escola, né? Enfim, que suco que está sendo ofertado, né? Para saber se é um suco, sei lá, vai que é um suco de caixinha, né? Não pode. Ou vai que... Ou não, de repente é um suco da fruta mesmo, né? Mas se é um cardápio de creche... Ele pode ter açúcar, esse suco? Não deveria, né? Não pode. Então isso é importante verificar também, né? Ainda mais que a gente tem essa cultura, né, da bebida doce. Então, isso é muito difícil de tirar, né? E aí, às vezes, as merendeiras, não é por mal, né? Mas a gente tem essa cultura, né? E eles ficam, às vezes, eles falam, mas dá uma dó da criança, mas dá uma dó do aluno, essa bebida azeda, esse suco azedo, e coloca açúcar, né? Então, é complicado, assim, sabe? Acho que essas mudanças que vêm com essa nova resolução vai ser, assim... pouco a pouco, né? É uma adaptação, sabe? Acho que a gente não vai conseguir mudar de um dia para o outro, né? Então é importante que tenha essa adaptação mesmo. Inclusive com os alunos, né? Que estão acostumados com aquele suco com açúcar, né? O que mais que a gente tem? Bom, o suco, então, a gente deixa porque tá suco de fruta, a gente está imaginando que é um suco de fruta mesmo, in natura, né? E bolo esse bolo, simples, será que é um bolo... De onde veio. Oi? Desculpa. A gente não sabe de onde esse bolo veio, né? Exatamente. Se for um bolo feito na escola, um bolo, né, da agricultura familiar, que geralmente é aquele bolo caseiro, né, feito com farinha, óleo, ovo, leite, açúcar, tudo bem, né? Agora, se for um bolo ultraprocessado, aí, dessa forma aqui não dá para a gente saber, né? Se é aquele bolinho individual, empacotado, enfim. O que mais? Esse mingau também não dá para a gente saber se tem aquela farinha instantânea, né? Muitas vezes o mingau na escola ele é feito com aquela farinha instantânea, de aveia, de milho, né? De baunilha, com vários sabores, né? Mas vamos imaginar, então, que aqui é aquele mingau com leite, só leite, banana e aveia, né? Aí, tudo bem. Aí tá conforme a regulamentação, né? Que não tem problema nenhum. O que mais? E esse achocolatado, pão? Né? Oi? Isso, achocolatado. Então, a gente vai destacar. E esse pão, será que é um pão... Porque aqui está especificado a bisnaguinha na terça, né? Aí esse de sexta tá só pão. A gente não sabe se é um pão francês, se é um pão de forma, se é um pão tipo de hambúrguer, né? Se for um pão francês, é ultraprocessado? Dani, vamos perguntar para a Dani. Não é. Não é, né? Mas não pode. Pão francês então, pode. Eu queria trazer uma questão aqui, Pode que é uma falar. questão muito importante, que é a questão dos processados. Porque na hora da verificação das contas, né, veja bem, o Conselho de Alimentação Escolar, ele é um conselho que tem uma composição que não é uma composição
de pessoas que têm expertise na área de nutrição, não têm expertise na área de contabilidade. Então, ele é um conselho formado por pessoas da comunidade que, com sorte, a gente, às vezes, tem pessoas que têm conhecimentos mais específicos, né? E a questão é a seguinte, quando você vai pegar as contas, você vai analisar cardápio, você vai visitar a escola, você vai acompanhar tudo isso, né? Se você não tem conhecimento suficiente, os processados, eles são consumidos na escola de forma desordenada, né? Se a gente não tiver atento lá, né, essas coisas acabam passando e vai, tipo, naturalizando a oferta daquilo dentro do sistema. Né? Veja bem, a gente tem uma questão, está passando por uma situação com relação à salsicha. Né? Nós estamos aqui no município retornando às atividades presenciais, uma série de questões importantes acontecendo, né? Por exemplo, a falta de estrutura nas escolas. A gente tem escolas que, por causa da pandemia, mudança de endereço, estão sem cozinha, e como a gente está voltando de forma escalonada a meio período, está ocorrendo oferta de bolacha e leite achocolatado para o ensino fundamental. Nós fizemos um apontamento sobre isso, né? A EX, ela se responsabiliza, a RT não se responsabiliza, está super preocupada, e agora apareceu uma salsicha no cardápio do mês de outubro, e ultrapassa as 2 ofertas de salsicha. A comunidade que está acompanhando, eu digo a comunidade escolar, professores, né, não só as famílias, identificaram, acharam estranha essa salsicha aí, e a gente ainda não está com, por exemplo, educação infantil retornando, né? Mas já acendeu uma luz sobre a salsicha. E tem uma nota técnica, gente, que no contexto da pandemia está liberando determinados alimentos. Né? Mas a resolução número 6, ela diz que esse é um alimento restrito de consumo. Então, eu faço essa observação, porque eu acompanho um grupo de PNAE, de Nutri-PNAE, e também está tendo essa discussão sobre o pão francês. E hoje circulou, né, nesse grupo, uns cardzinhos assim que um Secane fez, dizendo que o pão francês não é recomendado de consumo nas escolas. Então, eu acho que a gente, né, tem que observar isso, né? Então, entre o pão francês, lógico, que é aquele pãozinho, né, feito de outra forma, de forma caseira, é lógico que é o pãozinho de forma caseira, né? Mas eu faço observações e apontamentos sobre os processados também, né? Infelizmente, a gente não consegue viver sem eles, né? E a gente não consegue, por exemplo, fechar, eu sei que eles não conseguem fechar compra, sem lançar mão, por exemplo, está com problema na licitação das carnes. A salsicha entrou como uma alternativa ao pauche de frango, porque só estava tendo pauche de frango, né? E mesmo assim, né, o pauche, ele é uma condição de alimento que passou por processamento também. Então, o pauche de frango também não está legal. Então, eu só queria fazer essa observação, né? Porque eu fico muito preocupada. É lógico que eu entendo que é uma questão de mudança de cultura, né? Mas é que a resolução número 6, ela é muito vigorosa nesse sentido, né, da alimentação. Só queria fazer essa observação. Luciana, gostaria de falar? Eu quero, Vanessa. Adorei te ouvir, Dani, adorei ouvir você também, Vanessa. Ouvir as novidades do PNAE, né, contadas por vocês. Eu estou começando agora no CAI, Sandra, e assim, eu já fui fazer algumas visitas, e a gente aqui está bem alerta e está querendo fazer uma gestão bem bacana. O que me preocupa um pouco dessa rigidez, talvez, nas recomendações que estão circulando por aí, que você está falando, é como a comunidade escolar vai acolher. Por exemplo, a gente, né, divulgou bastante essa iniciativa aqui, dessa oficina. A gente tem uma composição no CAI que conta com responsáveis também. E
quando eu fui nas escolas conhecer como é que estava, né, como cai, eu levei um grande susto, porque a quantidade de alimentos ultraprocessados sendo consumidos durante o horário escolar, durante o almoço, as crianças indo almoçar, 50% delas aqui, numa escola que eu fui visitar, tinham consigo alimentos ultraprocessados. Era criança com Coca-Cola, criança com batata tipo Ruffles, criança com um biscoito tipo cookie de sobremesa, e criança substituindo muito tranquilamente o prato ofertado ali na hora, uma refeição, e eu tive a oportunidade de provar, refeição bem feita, que não costuma ter baixa aceitação, e levando esse tipo de alimento para a escola. Então, me preocupa muito, porque a sensação que dá é que assim, a gente precisa rever essa cultura toda alimentar. Aqui a gente teve uma conversa para inserir um item no nosso relatório de visitação e que gerou um grande momento de reflexão do grupo, né? Mas a gente bota esse item para constar que a gente viu alimentos de fora do PNAE, ou não bota, isso é legal ou não é legal, e até onde isso vai fazer algum diretor ficar mal, ou então até onde eu vou perder o meu direito de levar um fofura para a escola, né? Uma mãe falando de um filho que, por exemplo, não come um alimento, peixe, e ela já mandou fofura assim para a escola. Então, quer dizer, sabe, a gente precisa pactuar algumas coisas, mas assim, tem que ir aos poucos, tem que ir nessa investida. A minha sensação é essa, investida com a comunidade escolar, de construção disso conjuntamente, investida em ações de educação alimentar e nutricional, na promoção da alimentação adequada e saudável, mas de uma forma assim muito constante, porque do jeito que está é complicadíssimo. Desculpa, gente, mas liguei agora. E assim, enquanto a Dani falava, vou te chamar de Dani, tá? Pode me chamar de Lu. Eu lembrei que aqui no Rio, você falou dessa questão da pandemia, né, da complexidade que está em adaptar alguns cardápios. Aqui no Rio teve distribuição de suquinho em caixa, gente, né? Para quem estava frequentando a escola de biscoito, para comer, sabe aonde? No caminho de volta para casa. A gente aqui tem um grande problema em relação à mobilidade urbana, e a escola que a minha criança estuda, por exemplo, tem alunos que moram a 60 quilômetros de distância. Então, eu entregava na hora da saída e tchau, sabe? E vai comer no caminho, num BRT lotado, né? Expondo. Então, quer dizer, a escola também se desresponsabilizando, se é que ela sabe que é a responsabilidade dela, zelar por esse cuidado, porque se a gente tem todo um rigor, que é uma doença com transmissão respiratória, como é que na hora da criança se alimentar, você dá tchau e deixa ela ir embora? Você não vai olhar se ela está usando álcool em gel, aonde ela está se colocando mais em risco, né? Que é o momento de deixar a boca e o nariz destampados. Então, quer dizer, não faz sentido. Aqui, ano passado, a gente recebeu uma cesta básica. E a cesta básica que veio com um pó sabor leite. Eu vou mostrar para vocês, eu guardei, porque a gente apresentou em audiência pública e a gente já fez, que eu digo o Movem, tá? E a gente já fez muito barulho por causa desse pó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é da marca Lactoso. Já vem adoçado, olha só que barato, né? Alimento à base de sacarose, maltodestrina e leite. Isso aqui era para substituir o leite da cesta básica, do kit, né? Não sei se vocês conseguem ver. Sim. Dá para ver. Uhum. E eu guardei 2 exemplares, né? Porque as mães começaram a reclamar muito, foi matéria, né, de jornal, foi o prefeito Crivella, que não volte, né? E, enfim, a gente fez muito barulho, as crianças passaram mal de tanto doce. As mães falaram que nem elas conseguiam tomar, que não misturava. Então, foi bem, bem dramático. Eu não abri os que eu tenho aqui em casa, eu guardo eles. Acabei não abrindo. Preferi mantê-los assim, para a história. É isso, gente. Obrigada, está sendo ótimo, viu? Vamos continuar fazendo eventos como esse. Obrigada, Luciana. Obrigada, Sandra. Eu acho que, assim, tem um ponto que é bem importante, né? Porque
não é porque está em suspensão de aula presencial, né, ou ensino híbrido, né, não é porque a criança não está fazendo refeição na escola que tem que ter oferta de qualquer alimento, né, assim, então, o direito à alimentação e nutrição adequadas, ele continua, né, independente se a refeição é na escola ou não. Então, o poder público, né, o governo local tem obrigação de ofertar uma alimentação adequada, seja por meio de refeição ou por meio da distribuição de alimentos que sejam adequados, sabe? Então, não é motivo para ofertar qualquer tipo de alimento, assim, sabe? Então, isso é muito importante. Não sei se já está voltando agora a aula presencial, né? Acho que deve estar nesse ensino híbrido, né? Alguns dias presencial, outros não, mas é importante vocês ficarem atentos a isso, né? Se os dias que o aluno não está na escola, como está a alimentação que está sendo ofertada, né? E aí tem um ponto também sobre o pão, eu não sei exatamente o que foi discutido nesse grupo, né, Sandra, com relação ao pão francês, mas eu imagino que tem a ver com a nova regra, né, que traz a resolução 6, que é sobre biscoito, bolacha, pão ou bolo, né? Existe também agora um limite de oferta, né, para esses alimentos. E aí a ideia aqui, na verdade, né, do pessoal que propôs isso, né, o grupo de trabalho que revisou a resolução, era de diminuir um pouco aquela quantidade de biscoito e pão que a gente via ali nos cardápios todos os dias, né? Mas aqui a gente não está falando sobre ultraprocessado, né? Se é pão ultraprocessado, se é bolo ultraprocessado, ou biscoito ultraprocessado ou não. Aqui é todos os bolos, todos os pães, todos os biscoitos, né? Então, só precisa checar lá direitinho, né? Talvez, eu não sei se pode estar havendo algum equívoco, né? Algum engano também, alguma confusão com relação a isso. Mas existe essa restrição agora também com relação à oferta desses alimentos, essa é a frequência, né? Então, tem que se atentar a isso também. A ideia aqui era de variar um pouco mais a alimentação, né? Trazer, por exemplo, igual, bom, aí é característico da região, né? Mas, por exemplo, um cuscuz com leite, né? Então, variar um pouco aquele pão, aquele bolo, aquele biscoito que estava diariamente ali na escola por outros alimentos, né? A ideia é tirar um pouco, não deixar muito monótono, né? Variar um pouco aquela alimentação e trazer outros alimentos ali para o cardápio. Vanessa, Sim. Esse cuscuz com leite aí, no horário do jantar, vocês não acham complicado, não, gente? Aqui, eu não sei como que é o hábito, né? Lá é de um município de Alagoas esse cardápio. Eu não sei se eles têm o costume de comer cuscuz à noite, assim, sabe? Pode ser que sim. E também Mas esse 3 horas da tarde, né? então, é isso que eu ia falar. O jantar nas escolas é muito cedo, né? Tem essa questão também do horário, né? Sopa 3 horas da tarde, né? Então, isso é algo eu também sei que no Nordeste se come cuscuz no café da manhã também. Eu entendo assim que a composição ela deve ser mantida, gente. Eu sou nutricionista também. A Vanessa sabe. O cuscuz com leite para mim tinha que estar no café da manhã. Quer botar, bota no café da manhã, mas não bota no horário de priorização de fontes de ferro, por exemplo. Né? É o que a gente tem no jantar. O nutricionista precisa considerar tudo isso, né? Quando vai planejar o cardápio, né? O que é adequado para cada refeição, para cada momento, horário ali do dia, né? Também, isso é importante. Tem um alimento aqui que eu queria perguntar para vocês, a manteiga, que eu estou destacando aqui na sexta-feira, né? Pão com manteiga. A manteiga é ultraprocessado? Vocês acham que sim ou não? Não? A Sandra está fazendo que não. Tá desligado. É processada a manteiga? Depende da manteiga, né? Manteiga é ingrediente culinário. Eu acho. É ingrediente culinário? É ingrediente. Né? Não, é ingrediente culinário. É uma pegadinha, né? Porque às vezes pode confundir com a margarina, né? Não, quando a gente fazia pesquisa de campo para estudar hábito alimentar, essa era uma coisa, assim, quando a pessoa relatava que comeu manteiga ou margarina, tinha que perguntar se era manteiga ou margarina mesmo, porque a gente usa um termo como se fosse a mesma coisa do outro, né? Super comum o relato de manteiga, mas é margarina, então. Sim. Esse caso faz toda a diferença, né? Tem gente que come... Pode falar. Bota muita, né?
Tem gente que bota muito, aí eu acho que de ingrediente vira prato principal, às vezes. Tem gente que Tolete, fatia. né? Não estou falando que isso acontece nas escolas, né? Imagino que nenhuma profissional de cozinha escolar faça isso, né? Até por quantitativo, mas tem gente que fatia a margarina ou a manteiga. Sim, Não, e agora provavelmente a gente vai começar a ver mais manteiga nos cardápios, porque como existe agora esse limite de oferta de margarina, provavelmente vai começar a ter mais manteiga nos cardápios, pode ser que seja mais comum, né? E o requeijão? Como que vocês classificariam o requeijão? Vocês acham que é uma boa substituir a margarina pelo requeijão? Não? Não, assim, margarina eu não... Bom, né? Margarina para mim é terrível, margarina eu não uso. Mas, e aí requeijão é melhor, mas se você pensar também na composição de alguns deles, né? Que requeijão é esse? De que requeijão a gente está falando? Não, e isso é uma loucura, né, gente? Eu terminei a graduação em 2007. Eu me lembro que eu não comprava requeijão em casa porque não durava, assim, a validade dele de 8 dias. Eu e a minha irmã, a gente não conseguia comer o vidro inteiro em 8 dias, então embolorava, perdia. Agora o negócio não acaba, né? Um mês, deixa o requeijão na geladeira, não acontece nada. É muito chocante, assim, como em 15 anos a composição do negócio mudou tanto que ele não perde mais, ou ele aumentou muito o tempo de durabilidade, né? Isso tem um custo, né? Que tá vindo para nossa saúde. Exatamente, exatamente. É muito doido a gente pensar nisso, né? Nessa parte, porque influencia muito algumas doenças crônicas, algumas doenças neurológicas, né? Também. Sim. Uhum. Sim. Algumas vezes a gente vê requeijão, ele não é tão comum, né? Como a margarina, mas às caro, vezes a gente né? vê. Mas não é baratinho. Sim, E aí, aqui não tem iogurte, né? Mas e se tivesse um iogurte aqui, algum dia desses, né? Tivesse iogurte de morango, como que vocês... Não pode também, né? Olha, gente, eu cheguei aí em Encontro Nacional de Conselhos de Alimentação, que tinha, assim, uma ilha gigantesca de uma marca. E aí, assim, com totens de iogurte, totens de barrinhas, e daí tinha... Era uma loucura. Eu olhei aqui e falei, gente, quando isso? Isso antes da resolução número 6. Uhum. Eu falei, quando que a gente... Primeiro lugar, né? Quando que isso aí é bom? Segundo lugar, quando que a gente teria dinheiro, mesmo que fosse para uma festa, de comprar esses negócios aí? Eu fiquei impressionada, gente, a quantidade de produtos que eles expuseram para os conselhos. Inclusive, existia um stand gigantesco que dava até kits de produtos de uma empresa também de carnes. Então, assim, sabe? Não dá, né? Chocante isso, Sandra. Nossa, muito. Chocante. Jamais pensei que Conselho de Alimentação Escolar também passasse por isso. Achava que era só o Congresso de Nutrição, Luciana. Chocante. É. Joga muito baixo, gente. E aí, só mais uma... Se eu colocasse, por exemplo, uma almôndega aqui no lugar da carne moída, né? Na quarta-feira, lá no almoço. Então, seria vinagrete, almôndega com legumes. E essa almôndega? Seria ultraprocessado, será? Ah, Sandra, acho que você está com... Vai fazer o bolinho na hora? Também não pode, né? Vai moer e fazer o bolinho? Exatamente. Provavelmente é aquela almôndega congelada pronta, né? Porque a escola dificilmente faz almôndega ou hambúrguer, né? Então, geralmente, esses Mesmo alimentos... também porque você não pode manipular, né? Os alimentos. Por exemplo, os alimentos congelados, eles vão do saco para a panela direto, não pode ter nenhum tipo de manipulação. Você não vai fazer bolinho, né? Aquilo que a gente faz em casa para fazer aquela bela macarronada, né? Não vai dar para fazer na escola. Em 2019, nós tivemos uma situação
que veio uma Nutri, a Nutri RP, ela afastou, e aí veio uma Nutri nova. E aí, gente, ela comprou, e assim, sem comentários, mas ela comprou a almôndega e colocou no cardápio da creche, na sopa almôndega. Nossa. Meu Deus! E aí a gente caiu de pau, assim, porque era simplesmente impossível aquilo. A nossa sorte é que a gente tem agentes de alimentação que, ao longo do tempo, estão conseguindo avançar com os conhecimentos, e elas recusaram fazer a preparação sugerida, né? Mas mesmo assim, veja bem, foi entregue às escolas. E assim, esse cardápio aqui, se ele viesse aqui no município para nós, a gente vedaria por causa do guia de alimentação para crianças até 2 anos. Então, ele voltaria inteiro para refazer. Não poderia, né? Porque aqui o cardápio é de 1 a 3, né? Que você falou? Então, só já não iria, porque a gente não sabe se vai ser dado isso para o bebê de 1 ano ou se para a criança de 3, então não daria para ser, né? E vocês têm esse diálogo com a equipe de nutrição sobre o cardápio? Como que é isso, Sandra? Então, nos últimos anos, acho que mais ou menos a partir de 2014, começaram a ser feitas algumas alterações, algumas melhorias com relação à oferta, né? E, por exemplo, a salsicha, como eu disse, ela foi sendo retirada, ela só ficou mesmo para os maiores. E assim, na execução do convênio do Estado, que daí era Ensino Fundamental 2, EJA, né? Tinha salsicha lá de vez em quando, né? Leite açucarado na creche não tem mais, né? Oferta de bolacha. O problema é a execução do cardápio nas escolas, porque tem essa questão da cultura, como você mesmo disse, né? Porque o açúcar é muito amoroso, né? Então as pessoas vêm com essa memória afetiva do açúcar. Gestores mal preparados que possibilitam, por exemplo. Então, a gente entende que não é só mudar o cardápio, é mudar a mentalidade, é orientar, formar. Aí, nessa gestão, mais especificamente, a gente está conseguindo ter um diálogo bem próximo, né? Mas nem sempre foi assim, né? E, assim, a gente vai tentando avançar, vai recuando, vamos fazendo esses movimentos assim, mas você veja bem, né, esse desconforto da RT de colocar a salsicha ou de oferecer lá na escola que está sem a cozinha, vai ficar sem cozinha até o final do ano, de colocar, né, o biscoito de maisena e o leitinho achocolatado, o desconforto dela também demonstra que precisa existir uma responsabilidade maior, né, da EX. E aí é lógico que ela acaba tendo a responsabilidade, mas tem sido muito bom. Aqui agora, né, com a mudança do governo, a gente conseguiu melhorar a interlocução, porque a gestão anterior, daí eu e o diretor do departamento, nós tínhamos diferenças e a gente não conseguia dialogar e foi bem difícil. 4 anos assim é bem difícil, né? Sim. Mas estamos avançando, tem coisas boas sendo feitas aqui, né? Mas tem uma questão que vocês mencionaram, e para a gente que é comunidade, né? Para as famílias, que é muito importante, porque eu penso que existem ações que podem sair da escola e irem para as famílias também, né? Que é a educação alimentar e nutricional. Aqui a gente não consegue rodar um plano que tem assim, tem uma questão que é a curricularização da educação alimentar e nutricional, né? E aí a gestão anterior, o conselho tentou vários movimentos, inclusive com o CONSES do município, a gente tentou vários movimentos para a gente tentar, e uma mudança da LDB também, para a gente tentar trazer a discussão para a rede, né? Mas o secretário de Educação, por exemplo, ele entendia que essa era uma questão de escolha da proposta pedagógica da escola, né? Ele não olhava isso como uma estratégia, inclusive, de melhoria
das condições de saúde dos nossos estudantes que estão, inclusive, apresentando obesidade nesses últimos anos. Tem aumentado o número de crianças obesas, né? E a gente via, eu era professora, eu tinha aluno obeso. Quando eu comecei a trabalhar em 2010, eu não tinha aluno obeso. Agora a gente tem bebê obeso na creche, né? Então, ele não entendia desse jeito, então a gente também não conseguiu avançar muito, né? Agora acho que as coisas estão mais urgentes, a intersetorialidade ajuda a gente, então aqui a gente está tentando pensar como fazer, né, as ações elas vigorarem e chegarem até as famílias, né? Porque o fato da mãe, às vezes, oferecer o salgadinho com o suco de saquinho à noite é uma questão mesmo econômica, né? Não, de tudo, né? Da vida, de tudo que ela teve que fazer, assim, é muito complexo. Acho que isso não dá para culpabilizar pai e mãe de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Não tem como. Mas, de repente, as orientações, né, elas podem chegar de uma forma, né, que ao longo do tempo, porque isso é uma questão a longo prazo, ao longo do tempo a gente conseguir, né, que essas ações iniciadas agora, elas fiquem mais robustas, né, e a comunidade de alguma forma, enfim. Sim. A gente está num cenário de retorno à fome, né? Então isso tudo é muito dramático. Uhum. Agora, quando a gente, como CAI, vai numa escola e vê que as crianças trouxeram de casa um lanche para substituir um almoço de verdade, sabe? E você vê que a escola não tem uma postura de se abrir para um diálogo com os responsáveis, tá? O que está acontecendo, né? Para você mandar um lanche desse? Como é que está na tua casa? Como é que você percebe o custo dessa refeição aqui? Porque isso aqui também é dinheiro teu, né? A gente está num país que tem muita gente passando fome. Inclusive, dentro da mesma escola, você vai saber que ali tem um coleguinha passando fome, um colega que está órfão por causa de Covid. E você tem um monte de comida sendo produzida ali para ser jogada fora, é isso? Porque você tem uma criança que chega com um fofura e que ainda vai o outro que nem pode, a mãe acha que está comendo bem, vai ficar de olho grande naquele salgadinho, vai passar a mão, vai pegar um punhado e vai esquecer até de pegar uma tangerina, uma banana que está lá à disposição, porque eu presenciei isso e elogiei a menina que tinha comido tudo, falei, você não quer voltar para pegar a sobremesa, né? A fruta tem lá. Aí ela não tinha nem visto, porque ela estava de olho no pacote do colega do lado. Vai voltar para casa, a mãe nunca vai saber que come todo dia besteira. Não vai nem ter ideia disso. Se tiver alguma complicação, alguma alergia, a mãe jamais vai conseguir reportar isso. É muito sério, sabe? Acho que a gente tem que fazer um trabalho muito mais intenso dentro dessas escolas. E assim, para além de mecanismos de legislação, tentar fazer alguma coisa que proíba, né? Porque a gente sabe que tem sempre alguma forma de burlar, ou então que a gente sabe que é difícil colocar em prática, né? O que a gente tem como legislação. Porque a discussão aqui no Rio ficou muito em cima disso. A gente tem que pressionar para fazer uma lei, para fazer valer alguma coisa, tem que investigar a legislação, se a direção pode proibir ou não. E tem escolas que proíbem, né, entrar qualquer alimento. Porque geralmente acontece porque alguém tem alguma alergia, né? Já passaram por alguma situação complicada com algum aluno que traumatizou. Pelo menos é a sensação que eu tenho aqui na rede, né? Que eu estou desde 2018. Não sei como é que você vê isso aí, Sandra. Acho que são várias questões, né? Assim, e é isso, né? A gente está no momento, além da questão da pandemia, da suspensão das aulas presenciais, é isso, né? A fome, esse aumento da fome, né, no Brasil, e o PNAE sendo, né, desde sempre, né, uma política fundamental para garantir a segurança alimentar e nutricional desses estudantes, né? Então, a gente realmente tem que ficar muito de olho e em cima para que a coisa aconteça de fato como tem que acontecer, né? E os estudantes têm esse direito garantido, né? Independente da situação de calamidade pública ou não, né?
Isso é muito importante. E amanhã a gente vai falar mais sobre isso, assim, né? Sobre esse direito e como exigir esse direito. Quais são os mecanismos, né, que a gente tem para isso. Certo? Eu queria perguntar para a Lu, eu perdi o finalzinho da fala dela. Ela perguntou para mim, gente, vocês me desculpem, eu estava aqui prestando atenção, subiu assim, sabe, a mensagem do WhatsApp. Aí eu botei, olha, o olhar, estava escrito terra plana. Aí eu abri, a Lu estava terminando a fala dela. Gente, é o seguinte, aqui a gente teve a dispensa de 400 eventuais. Então, as escolas não têm funcionário para o retorno das aulas e execução dos protocolos. Então, a gente está nesse contexto. Aí foi homologado, foi feito um aviso de homologação no Diário Oficial, e a empresa vencedora se chama Terra Plana. E aí... Nossa, que baixo isso me astral! assustou, e a Lu estava falando... Imagina, né? Eu perdi o final da sua fala, daí eu vi que você mencionou meu nome, então peço desculpas, porque fiquei em silêncio, porque eu fui arrebatada pela informação. Desculpa. A terra plana é de arrebatar mesmo. Ainda bem. Minha solidariedade. Prepare. Não sei o que significa isso, vamos ver depois, eu vou ver o que é. Nossa, Mas, né? essa questão, né, aqui a gente, o ano passado, infelizmente, a gente teve uma reprogramação de quase 4 milhões de reais que não foram utilizados para a oferta de alimentação escolar. E o que aconteceu? A gente ficou alguns meses, de março até setembro, né? A gente ficou totalmente parado, tudo parado. Em setembro, a gente começou a retornar com atividade não presencial e foi feita a primeira oferta de cesta verde. A gente tem um programa de cesta verde escolar que foi mantido até esse ano, com revisões, aumentou o kit, gêneros provindos da agricultura familiar, e daí esse ano teve uma complementação com gêneros de empresa, né? Enfim, tem ajudado muitas famílias, né? Mas veja bem, essa reprogramação, então, são 4 milhões que não chegaram até as crianças. E a gente tem relatos de famílias que realmente estão em situação muito delicada, né? Passando fome mesmo, né? E uma recusa, gente, da cesta pela falta de entendimento do direito, né? De achar que a cesta, que o kit é só para criança pobre, como se hoje as pessoas não fossem pobres, né? Então, a falta de conhecimento sobre o direito, de reconhecimento sobre a própria condição, e aí essas cestas verdes, elas têm sido doadas, né, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, e daí tem chegado, então, até entidades e as outras famílias, né? Mas a gente não reprovou essa conta, a gente aprovou com ressalvas, apesar de todos os problemas de doação de coisa comprada com dinheiro do PNAE, mas dada a situação, né, a gente acabou fazendo uma análise até um pouco mais humana, enfim, porque esses alimentos foram parar em algum lugar e a gente entende que, de alguma forma, estudantes da rede pública foram beneficiados também com as doações, né, familiares de estudantes, né? Mas é muito complexa a situação, né? E eu penso que, assim, a gente está aqui no município nesse momento, porque as coisas, elas não são feitas sozinhas, né? Essa coisa de a gente olhar que cada coisa está no seu lugar, não está, né? E a gente está aqui, nesse momento, elaborando uma política pública para a primeira infância. Vocês devem ter conhecimento de que a gente tem, né, aí os municípios constituindo um marco legal, né, pela primeira infância. E aí a gente está aqui trabalhando, eu represento o Conselho de Alimentação Escolar dentro dessa comissão, e
não dá para a gente entender que as coisas estão compartimentalizadas, né? Então, você pensar, por exemplo, um projeto de cidade, que seja uma cidade que reconheça, né, as necessidades das crianças e que, por exemplo, dinamize políticas de segurança alimentar alimentar e nutricional, né? Então, você pode melhorar, sabe? Né? Eu fico pensando, gente, em horta em todos os bairros, sabe? Uma horta gerida, pode ser até por uma ONG, ou então um município, qualquer coisa assim, mas a gente tem em todo bairro uma horta pública, sabe? Então, eu penso que não dá para a gente pensar só, isso porque a alimentação escolar é só dentro da escola, não dá para pensar assim, né? A gente tem que pensar a cidade como um todo, né? Então, Sim. a secretária aqui não gostou de ouvir dizer que a manutenção das cestas dos kits de alimentação para as famílias era uma questão de vontade política. Ela falou que era orçamentária. Eu disse, não é não, meu bem, é uma questão de vontade política, sim. Sim, com certeza. A Luciana acho que mandou alguma coisa. No Rio tem o projeto Hortas Comunitárias. Legal, né? Acho que é algo que tem crescido, assim, né? Eu, pelo menos, tenho visto mais, assim. Acho que é bem importante. Para além da horta escolar, né? Que também acho que é bem fundamental, assim, né? Mas amanhã acho que a gente vai poder falar um pouco mais também, né? E acho que essa questão da pandemia, né? Desse momento de distribuição dos kits vai aparecer bastante amanhã, porque a gente vai falar de exigibilidade, né? Então, acho que amanhã a gente vai ter um pouco sobre isso também. Eu não sei se o pessoal que não veio hoje, pode ser que alguém que não veio hoje venha amanhã também, né? E é isso, aí amanhã a gente se encontra às 9 horas para falar sobre esse direito. E eu queria agradecer cada uma aqui presente, acho que foi muito bom. E tá gravado, aí quem não pôde participar, a gente pretende depois fazer edição, né, e compartilhar. E eu quero agradecer a participação da Daniela aqui também, né, que a gente convidou para falar sobre esse tema dos ultraprocessados, acho que foi muito bom. Obrigada, Dani. E a gente se vê amanhã. E aí, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer algum comentário, enfim. Tá aberto aí. Quero agradecer só, muito bom esse momento. Daniela, né, Vanessa, as informações muito claras, vai nos dando ideias também, né, essa clareza, essa organização dos conteúdos, né, vai dando ideias aqui para a gente também. Deixa eu só. Sobre os conteúdos, amanhã a gente vai compartilhar com vocês alguns links interessantes, as cartilhas que a gente também vai enviar depois por e-mail e por correspondência. Mas amanhã, no final da oficina, a gente compartilha essas questões de materiais e conteúdos com vocês. Obrigada, eu quero agradecer muito a iniciativa, mais uma vez, a disponibilidade de vocês. Achei sensacional a proposta e desejo que vocês permaneçam aí nessa linha para a gente fazer outros momentos assim, alcançar outras pessoas.